Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje o nosso assunto continua sendo a Copa do Mundo. Para conversar comigo a esse respeito, estão aqui no estúdio da Unicruz TV o professor do curso de Direito, Fernando Ferreira, e o publicitário Vinícius Campos, que foi escalado de última hora. Queria agradecer a participação de vocês aqui no programa, agradecer a disponibilidade do Vinícius, que foi escalado de última hora mesmo, né? E está aqui para conversar com a gente e falar um pouquinho sobre futebol. Obrigada, Vinícius. Eu que agradeço, na verdade é um prazer estar aí com vocês. Vamos ver se eu consigo substituir a altura, a Camila, que estava saindo muito bem nos comentários. A Camila não pôde estar presente conosco hoje, a Camila ficou doente, está em casa se recuperando. A gente deseja que ela se recupere o mais breve possível para a semana que vem poder estar aqui conosco, conversando e dando seus palpites. Infelizmente hoje, quem a substitui é o Vinícius. É isso, professor? É isso aí, mas para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação mais uma vez estar aqui no teu programa, Luciane. Sinal de que ainda estamos vivos na Copa. É verdade. Agora, um pouco mais confiante e um pouco mais reflexivo, chegando à conclusão de que muitas coisas que o teu programa trouxe à baila se concretizou. Pois é. Hoje nós temos mais um participante aqui conosco, que é a Taça, que a semana passada essa Taça não pôde ficar aqui conosco, né? Ela não conseguiu fazer parte da gravação, porque nós ríamos muito. Nós temos que confessar para vocês, a Taça no programa da semana passada nos desconcentrou muito. Mas hoje a gente fez um trabalho de concentração, né? Antes da gravação, e hoje ela vai participar aqui conosco e vamos ficar todos bem bonitinhos e bem comportados com a Taça aqui em campo junto conosco. Mas vamos começar falando então sobre o jogo do Brasil, o último jogo do Brasil, que foi contra o Chile, né? Foi uma vitória sofrida, árdua, os pênaltis, né? Onde a gente tem que dar todas as glórias para o goleiro Júlio César. Júlio César. Mas qual a análise de vocês desse jogo? Luciane, nós já havíamos falado, concordado com o que o Filipão havia dito, que o Chile, em que pese ele tivesse já muitas críticas quando ele falou isso pelas primeiras vezes, seria um adversário absolutamente difícil, absolutamente complicado. E realmente foi. Foi um jogo sofrido e graças ao Júlio César é que o Brasil continua na próxima fase da Copa do Mundo. Eu fiz uma colinha oficial aqui. Sim, vamos à cola. O Fred não fez um bom jogo. O Fred até agora, com todo respeito, mas não mostrou para que veio na Copa do Mundo de 2014. O Neymar, é claro que ele foi absolutamente bem marcado. Continua apostando nele como artilheiro. Sim, você, né? Exato, exato. Minha aposta, menos entendida de futebol, aposta no Neymar. E tu estás disparando, né? Estás disparando a tua aposta. Não, bem, eu vou chegar no final do Mundial concretizada lá com o Neymar. Eu acho que tu vai ganhar outra taça, né? Pois é, eu acho. Apostar no goleador. É verdade. Então, Luciane, o que ocorre é o seguinte, óbvio que o Neymar absolutamente marcado, né? Todo mundo sabia, sabe e vai saber que ele é um jogador diferenciado, claro, né? Eu sempre digo, óbvio que não é Neymar e mais 10, mas ele é um jogador diferenciado pelo talento, pela técnica, e por essa razão ele é mais, digamos assim, cobrado, ele é mais exigido, ele é mais cuidado pelo adversário, né? Mas no jogo contra o Chile ele foi absolutamente apagado. O Hulk foi quem jogou relativamente melhor entre todos, né? Mas o Brasil como um todo não mereceu a vitória no primeiro tempo, nem no segundo, nos tempos regulamentares, em virtude de que foi absolutamente, na minha opinião, apático. Uhum. O que tu achou, Vinícius, do jogo? Bom, eu concordo em grande parte com o professor, né? Realmente o Fred, eu acho que já está prestes a passar o lugar dele. Não sei se o Felipão vai apostar ou vai tirar o Fred do time ou vai apostar em tirar esse centroavante, que é um atacante de referência. Hoje o Fred é um atacante de referência na seleção, ou deveria fazer esse papel, né? Exato. Ou então armar um outro sistema tático ali com mais mobilidade na frente, usando o Neymar, de repente subindo mais o Oscar, colocando mais um no meio campo, povoar mais o meio campo, né? Que talvez aí ocorra uma mudança, porque hoje o que está acontecendo? O Brasil não está tendo posse de bola muito no meio campo, está acontecendo muita ligação direta de Davi Luiz, de Thiago Silva,
Então, o que está acontecendo? Nesse último jogo, foram 28 bolas lançadas da zaga diretamente para o Fred. Claro que ele não foi bem, mas ele também está numa posição bem difícil ali, que ele está recebendo todas as bolas de costa para a zaga, né? Não estou defendendo o Fred, porque eu acredito que também que não seja o atacante mais adequado para a seleção brasileira. Eu, sinceramente, eu não imagino a seleção sendo, tomara que seja, mas não imagino a seleção, para quem já teve Ronaldinho, Romário, a gente ter o Fred lá como centroavante. Eu acho que tem mais pessoas pedindo passagem, talvez até pessoas que não foram convocadas, né? Mas com certeza. Mas eu acredito que o Filipão vai ter que usar as armas que tem. O Jô também não acredito que seja uma alternativa para substituir o Fred, né? Não são aqueles atacantes que a gente percebe que impõem respeito à zaga adversária. Entendeu? Como eu já falei, como o Ronaldinho fazia, como o Romário fazia. Então, o que está acontecendo isso. O Hulk também, concordo com o professor, o Hulk foi o cara que mais se esforçou, o cara que mais puxou a responsabilidade no jogo. Né? Foi ele que o maior número de chutes deu a gol, praticamente só ele chutou a gol. Né? Teve um gol anulado, teve um pênalti que não foi marcado. Né? Então, a gente estava brincando no Nick esses dias, né? Isso só prova que realmente que a Copa foi comprada pelo Brasil. Porque o Hulk não teve um pênalti marcado, teve um gol anulado. O Brasil tomou uma bola na trave aos 47 do segundo tempo. Então, com certeza, quem comprou esse jogo com emoção, né? Não, esse jogo vai ser, essa classificação, eu quero essa classificação com emoção. Sim. Então, né, na verdade, então é essa análise que a gente faz. Talvez ali uma mudança também, como eu já falei, de posicionamento. O Oscar também está sendo muito marcado, ele fez uma grande partida na estreia do Brasil. Mas agora eu acredito que os times também já estejam mais atentos a esse. Mais atentos, ele não está conseguindo desenvolver o futebol, de repente deslocando ele, pegando um outro time de surpresa, isso possa acontecer. Falando um pouco do Chile, o Chile era esperado esse jogo difícil, né? E a gente vê as outras partidas que estão acontecendo também, que não está sendo fácil para ninguém. A gente esperava que fosse difícil, mas a gente não esperava que fosse tão difícil, né? Tão sofrido, né? Fosse tão sofrido, né? Tanto que nós apostávamos que fosse assim, ó, 1-0, 2-1, até quem sabe um 3-2, né? Mas não do jeito que foi. Olha, isso que o Vinícius falou ali, da compra com emoção, né? Aquela bola na trave aos 42 do segundo tempo, ali, se aquilo ali vai um pouquinho mais para baixo, nós estávamos eliminados. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas o atacante que chutou aquela bola na trave, ele tatuou na pele o lance. Ele tatuou, ele fez um desenho na pele com a bola explodindo no travessão e embaixo a frase, a 1 centímetro da glória. Né? Para ver a importância também que era para o Chile, porque o Chile, né, ele é uma seleção, né, não é uma seleção pequena, né, uma seleção, um time não muito expressivo, né, mas a gente sabia que está numa fase muito boa. É um time que marca muito, é um time que sai muito rápido, é um time baixo, mas é um time que sai com muita velocidade. E foi aí que nos pegaram, né, professor? Agora veja bem qual não foi a importância que esse jogador deu para esse lance que ele fez. Porque realizar uma tatuagem significa, na maioria das vezes, algum símbolo que a pessoa goste por alguma razão. Né? A gente vê algo importante. Algo muito importante, muito significativo na vida dessa pessoa. Na maioria das vezes, né? Às vezes a gente vê a gurizada que tatua por tatuar, enfim, né? Mas, em regra, seria isso. Então, veja bem, você acabou de falar aí, perto da glória, né? Imagina para esse profissional o que representa exatamente isso que tu disseste. O que representa para ele estar diante de uma grande seleção brasileira e fazer, né? Tu imagina se ele faz esse gol aí, o que ele não tatuaria, né? Enfim, e isso é muito bom, esse reconhecimento, né, do adversário. Sim. E, inclusive, me parece que o Chile jogou um pouco truncado, e talvez seja por isso. Não desenvolveu como deveria desenvolver em virtude do próprio medo, do próprio receio, né? E aí eu não sei quem é que estava mais receoso, se era o Chile do Brasil ou o Brasil do Chile. E a gente percebeu que principalmente faltando 10 minutos para o final, os dois times não queriam mais jogo. Mais nada, exatamente. Né? E daí até a gente estava assistindo o jogo. A gente estava assistindo o jogo entre amigos, né? E daí alguns lá, porque o Brasil tem que ir para cima. Não, porque está na hora de ser calculado o risco também. Claro. Porque ali toma um gol ali. Um contra-ataque, não busca mais. Agora, se tu leva para a prorrogação, tu tem mais meia hora de jogo. Então, né? Então, com certeza, a gente também tem que ter a humildade de reconhecer que a gente está enfrentando uma outra equipe tão boa quanto a nossa. E que a Copa está provando isso.
que as seleções menores, elas estão enfrentando as seleções maiores de igual para igual. Exatamente. E eles estão fazendo jogo a jogo, né? Eu acredito que agora, depois a gente vai falar isso, mas a tradição fala muito alto, né? Por isso que elas talvez não consigam passar. Mas elas fazem um trabalho tão perfeito taticamente, né, que naquele jogo, e agora é um jogo. Fazendo um jogo perfeito, passa. E agora, todo cuidado é pouco, né? Exatamente. E a prova são as revelações de times, né, que jogaram, por exemplo, com camisetas gigantes de adversários e que mostraram que não conseguiram sair com a vitória, mas quase conseguiram. Então, vem demonstrar que Copa do Mundo é uma arena onde todos estão ali, em regra, por merecimento, por preparo, por técnica, né, e porque... Então, professor, só falando mais um pouquinho para finalizar a análise do jogo, não tem como não falar do Neymar, né? Porque também estou com a Lu, torço que ele seja o artilheiro, acredito que possa ser ainda, né? O Neymar, durante o jogo, realmente ele não desenvolveu aquela função justamente pela marcação que sofreu, mas eu acho que ele teve um papel importantíssimo que prova que o cara é craque, que foi na cobrança de pênalti. Ele fez a última cobrança de pênalti do Brasil, ele estava carregando a nação inteira nas costas. Eu estava sentindo a responsabilidade daquele pênalti que ele ia bater. Isso a gente conversava. Ele errando aquele pênalti ali, ó, meu Deus. Então ele provou... Eu cheguei a pensar que ele poderia errar. Não. Pensei, é o que a gente pensa. É um guri novo. E agora a gente imagina, né, assim, ó, e uma responsabilidade imensa em cima dele. Então até a minha esposa falou, né, mas ele não vai errar, ele não pode errar. Eu falei, não, mas o cara é humano, não tem, ele é craque, não, mas ele é humano, A gente ninguém sabe o que passa na cabeça aquela hora. Ou ele bloqueia tudo da volta e faz o que ele tem que fazer, ou ele erra o pênalti. Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande. A goleira diminui hora, né? muito naquela hora, não tem? E tanto é verdade que o Hulk, por exemplo, que se destacou nesse jogo, que nós temos que dar a mão à palmatória, e ele talvez não tenha conseguido o objetivo que ele queria, mas bola para frente, e sempre atacando, e sempre chutando, e ele sofreu, tanto é verdade que ele sofreu um pênalti que não foi marcado, né? Ele fez um gol que foi anulado, e ele errou o pênalti. Quando chegou a vez dele bater, que é para confirmar tudo que já fez, aí que eu digo, pesa também o emocional, claro. E muito. Né? E isso que me parece que o Hulk ele é um tanto quanto mais maduro que o Neymar. Né? Então, é assim, ó, o fator emocional, meu Deus. E o do Júlio César, onde que fica? Pois é, isso que eu ia chegar nesse ponto, Luciane. Uma coisa que merece, quem sabe, até uma música, quem sabe até uma poesia, ou quem sabe até um texto, enfim, algum destaque para as lágrimas de Júlio César. Aquelas lágrimas que ele estava dando entrevista, se não me engano, para o Tino Marcos no final do jogo, e aí ele fez um desabafo. Porque na outra Copa trucidaram ele, porque ele talvez tivesse, como se ele tivesse saído sozinho, né? Como se ele tivesse jogado sozinho, né? Num lance de infortúnio lá, um escanteio, né? Contra a Holanda, e aí saiu o gol da Holanda. Ele mesmo falou, e a gente constata isso, só Deus e a família dele é que sabe de todo o sofrimento dele, de todo aquele trabalho, de toda aquela tentativa de reconquista, de mostrar o trabalho dele, e mais uma vez, méritos do Felipão, que acreditou nele. Então aquelas lágrimas ali foram lágrimas de desabafo, no sentido de que ele foi o herói dessa partida. Né? E por que não dizer também de outras, né? Porque os gols que tomou não foram gols, não foram frangos, não foram gols fáceis. E durante a partida mesmo, ele já tinha salvo o Brasil naquele chute do Arangues ali. Isso. Que ele caiu para um lado e conseguiu buscar, então ali já começava a redenção dele. Exatamente. Né? Então, assim, ó, claro que eu sempre falo, né, que em cobrança de pênalti, a posição mais confortável é a do goleiro. Ah, sem dúvida. Porque ou o goleiro, se o goleiro tomar 10 gols em 10 cobranças, é normal. Normal. Agora, se ele pega, ele é o herói. Então, com certeza. Mas assim, ó, a qualidade que tem Júlio César, nossa, mesmo assim, ó, também concordo com todo o mérito do Felipão. Ele, meses antes da convocação, ele estava sem clube.
né? E hoje ele está jogando em um clube de pequena expressão, né? E é o titular da seleção brasileira. E eu não vejo, sinceramente, eu não vejo outro goleiro, né? Com a experiência dele, com a bagagem que ele tem e com a segurança que ele passa para a seleção. Ele é um cara guerreiro, é um cara motivador, é um cara que a gente percebe que é um cara companheiro. Então, com certeza a escolha... É importante para a equipe, né? Importante para a equipe. Os jogadores mesmo falavam que ter o Júlio César no gol é uma segurança. Claro. Falhas acontecem, né? Mas ele teve, na época, a hombridade e teve a força de puxar, ele mesmo puxou para ele a responsabilidade daquela derrota. Ele foi o único jogador que deu a cara à tapa, né? Então agora é a hora da redenção. Então, com certeza ele deve ser aplaudido justamente pela coragem que ele teve 4 anos atrás de abraçar aquela derrota, né? Exatamente. E por falar em goleiro, já aproveitando, um outro goleiro que mereceu destaque nessa Copa, na minha opinião, embora tenha sido desclassificado, é o goleiro Ochoa, do México. Baita goleiro. Baita goleiro, fez grandes defesas, né? E o time teve aquele azarão ali do final do jogo que não teve. Infelizmente, num pênalti também. Num pênalti que não existiu. Inclusive o jogador, foi o Robin, né? O Robin, ele depois, no outro dia, ele deu uma entrevista e admitiu que ele forjou o pênalti. Né? Aí entra também aquela questão, ele forjou o pênalti, será que não merecia uma punição, professor? Pois é. Porque a FIFA daí entra com uma bandeira de fair play, e o jogador forja um pênalti, desclassifica outro, e no outro dia... Ele mesmo reconhece. Ele mesmo reconhece o que aconteceu, então mudar o resultado, isso não muda. Mas ele... Onde fica a lealdade do atleta? Onde é que fica o jogo limpo nisso? Isso, exatamente. Né? Principalmente numa Copa do Mundo. Então, algumas coisas, claro que isso aí, eu acredito até com a própria tecnologia hoje, que a gente vê todo aquele sistema do gol, toda 40, 50 câmeras por jogo, super câmera lenta, tudo é praticamente impossível tu forjar alguma coisa, pelo menos para o espectador. Né? Para o árbitro, infelizmente, ainda não está todo coberto por essa tecnologia, né? Mas talvez aí também seja o tempero do futebol, né, da polêmica, né? Mas senão uma coisa absolutamente mecânica, né? Mas eu acredito também que aos poucos os jogadores também vão tendo essa consciência de admitir quando ou não forjar, né? Faltas né, nesse tipo de caso, assim. Então, meninos, as oitavas de final já terminaram. Temos quem? Sabe todos, professor? Não. Não? Vamos lá. Argentina, Holanda, Colômbia, Brasil, Costa Rica. Ó, a Costa Rica da Camila aí, ó. Olha só. Camila apostou na Costa Rica desde o começo e é Costa Rica. Bélgica, Alemanha e França. E apostou no Miller também como goleador, né? Apostou no Miller. Ela e eu estamos aí nessa, porque daí nós ganharemos a taça. Tem que dizer pra ela que o Miller tropeçou. Eu e Vinícius concordamos com o Neymar. Né? Eu concordo. Aí, ó. No programa da semana que vem nós vamos ter que achar um meio termo nisso aí, né? Isso. Ou ganha uma dupla ou ganha outra. É, eu acho que nós vamos estar na frente. Torço para isso. Se Deus quiser. Torço para isso. Mas esses são os finalistas. Esses aí são os que vão para as quartas de final. Quem que vocês acreditam que se saia bem nessa próxima etapa agora? Nós temos jogos bem expressivos, né, nessa próxima etapa, então... Eu acho que o Brasil ganha da Colômbia. Ganha? Eu tenho a grande certeza de que ganha e eu penso que o jogo será mais fácil do que foi com o Chile. Veja bem, não vou dizer que vai ser fácil, mas... E aí faço minhas as palavras do Vinícius, né? Aí é nesse momento que a tradição pesa, né? Deixa eu só explicar uma coisa para o pessoal lá de casa que eu me esqueci, professor. A gente está falando aqui em cima de algumas expectativas, porque a gente entrou em estúdio para gravar hoje, quarta-feira, dia 2 de julho, e o Brasil vai jogar na sexta-feira, no dia 4. E o nosso programa vai ao ar no final de semana, no dia 5 e 6. Então, a gente não sabe qual será o resultado desse jogo. A gente está trabalhando em cima de uma expectativa, em cima de hipóteses que a gente acha que possam acontecer, e é lógico que a gente espera que o Brasil passe por essa etapa. Eu vou dizer que daqui dos 3 eu sou a mais pessimista. Eu não sei, tenho muito medo, tenho muito receio. Né? Chega lá na hora, dá uma bobeira no Brasil, ninguém joga direito, ninguém se acha em campo, e aí a coisa... A Colômbia não está ali por acaso também. Pois é. Né? Não é só a zebra que vale, a competência do adversário faz isso. Né? Mas eu não sei, Luciano, eu tenho a impressão de que, tecnicamente, o Chile era mais arranjado, né? E vamos torcer, né? Mas eu tenho a impressão de que vai ser um pouco mais fácil contra a Colômbia do que como foi com o Chile. Dá para apostar no placar? 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. E tu, Vinícius?
Olha, eu concordo também que esse jogo, eu acho que a tradição vai falar mais alto. A princípio, assim, ó, eu acredito que agora nessas quartas de final, a gente não tenha zebras ou não tenha surpresas, né? Porque eu acho que agora, porque acontece o seguinte, uma seleção de menor, ela consegue fazer um jogo taticamente perfeito, talvez o outro ela já não consiga. Sim. Ela não tem aqueles jogadores com toda aquela experiência, com toda, né? Então, isso é uma opinião minha. Pode acontecer de uma Costa Rica agora, numa quarta de final, aprontar, né, também. Mas eu acredito que isso não vai acontecer. Eu acho que para a semifinal passa os times de nome mesmo. Então, eu acredito que o Brasil passa, não com facilidade, porque a dificuldade vai existir, né? Mas se o Brasil tiver cuidado com um jogador da Colômbia, que é o James, né, que é o jogador que tem feito a diferença, é o camisa 10, né? James Rodrigues, que tem, para mim, um dos gols mais bonitos da Copa até agora, que é aquela matada de peito, aquela bola sem deixar cair. Exatamente. Então, é um jogador que ele está muito confiante. A gente sabe que... A gente tem um exemplo do Neymar, do próprio Oscar mesmo, quando estão com confiança, jogam bola com uma facilidade. Sim. Então, ele é um jogador aí que está com muita confiança, jogador jovem, né? E o time está jogando para ele, né? Então, se tomar cuidado com esse jogador, claro que não esquecendo dos outros, né? Claro, exato. É um time com muito vigor físico, o time da Colômbia, tem um contra-ataque muito rápido, mas acredito que o Brasil não vai ter surpresa, até porque o Brasil vai entrar também já mais vacinado, eu acho. Né? Talvez vai atacar mais, vai mudar... Exatamente, assim a gente espera, né? E que o Brasil não entre de salto alto, dizendo, não, agora vai ser super fácil, porque não vai, né? Mas que concentre, que jogue futebol, faça aquele futebol que sabe fazer, que com certeza vai ter um resultado positivo. A gente tem um jogo, temos 2 jogos bem importantes, França e Alemanha. É um jogão. Vocês acham que a Alemanha se sai? Eu acredito na Alemanha. Eu acredito na Alemanha também, e para ganhar aquela aposta eu tenho que torcer necessariamente, né, Luciane? Sim. Mas eu penso que... Então vou ter que torcer para a França. Tá bom, combinado. Eu penso, Luciane, que realmente a Alemanha, nesse momento, demonstrou maior tecnicismo, maior futebol. E a Argentina e Bélgica? Eu estou torcendo para a Bélgica. Eu torço para a Bélgica, mas passa a Argentina, acredito. Eu acredito que passa a Argentina. Mas o jogo da Argentina da Bélgica contra os Estados Unidos, né? Isso. Foi um baita de um jogão. Foi um jogão. Inclusive o goleiro dos Estados Unidos fez diferença naquele jogo ali, né? Mas assim, eu dei graças a Deus também que os Estados Unidos caiu fora, porque não dá para deixar os americanos gostar muito da coisa, né? Sim. Que os caras são lá, se eles começam a gostar muito do futebol, logo vão para as cabeças, né? Sim. Então, são traiçoeiros. Não, a gente vê pelos outros esportes que ele é um país que investe muito em esporte. Tu imagina se os Estados Unidos começam a desenvolver no futebol o que desenvolve no basquete, por exemplo. Na verdade, os Estados Unidos agora ele alcançou o futebol está como o segundo esporte mais popular nos Estados Unidos. Então, logo esses caras começam a investir no futebol, logo então vai ser mais uma dor de cabeça para nós brasileiros, né? Mas a Argentina ganhando de 1-0 da Suíça, demonstrou que, com todo respeito, também não está lá com essa bola toda. E ganhou no segundo tempo da prorrogação. No segundo tempo da prorrogação. Então, com 13, 14 minutos ali, ela fez o gol que garantiu a classificação, mas não estava tudo aquilo. E no finalzinho da partida, eu não recordo agora o nome do jogador, mas se tivesse um pouquinho mais de calma e técnica, quem sabe, ao invés de colocar a bola no pé atrás. É a Camila que nos socorre. É a Camila que nos socorre, Camila, venha! Se tivesse um pouquinho mais de técnica e de calma, talvez tivesse empatado e quem sabe até tirado a Argentina. Mas é uma incógnita, né, Vinícius? E temos ainda Costa Rica e Holanda. Na verdade, eu estou seguindo o meu pensamento, que os grandes passam. Holanda então, fica e mesmo Costa Rica... sabendo que do outro lado vão ter equipes, né, que sejam capazes de passar, eu vou seguir a minha linha de pensamento e eu acredito que as semifinais vão ser formadas por Brasil e Alemanha, Holanda e... Bélgica? Não, Argentina. Eu aposto na Bélgica. Vamos falar de duas formas. Vamos falar com a emoção. Gostaríamos que fosse a Costa Rica, mas com a razão, acho que vai ser a Holanda. A Holanda, é verdade, né? Temos que ter esse discernimento, né? Isso. A gente vai para o intervalo. A gente vai fazer um pequeno intervalo e vocês aí de casa vão acompanhar aí os palpites que algumas pessoas deram para a gente aqui na Unicruz TV de como vai ser, quem vão ser os finalistas dessa Copa do Mundo. O que tu acha que vai ser nas quartas de finais? O que tu acha que vai dar? Eu acho que dá Brasil, Alemanha, Argentina. Alemanha, Holanda, eu acho
Eu acho que esses dois aí. Eu acho que vai Brasil na final e vai dar Argentina. Vai dar uma final sul-americana. Que o Brasil passe e vá para a final com a Argentina e ganhe. A gente espera sempre que o Brasil, né? Brasil. E assim, ó, pra mim também é mais pelos jogadores que estão se esforçando e pouca união do próprio técnico, né? Mas a gente tá na expectativa, né? Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. Já pensou em reinventar o seu dia a dia? Escolha o curso de pós-graduação que mais combina com você e venha superar a rotina. Pós-graduação Unicruz, você em destaque. Estamos de volta para o segundo bloco do Sala de Estar e nesse segundo bloco nós vamos começar falando a respeito dos números da Copa. Esses números foi divulgado pelo secretário-geral da FIFA, que essa Copa vem superando algumas expectativas, né? Em número de gols, nós já temos 154 gols, que supera a última Copa da África do Sul, que foram 145. E então essa Copa a gente tinha uma expectativa em relação à Copa do Brasil e manifestações e vários outros fatores que pudessem abafar ou prejudicar o campeonato, mas isso não vem se confirmando, né? O pessoal vem falando muito bem da Copa do Brasil e outro fator que vem chamando a atenção, que os estrangeiros estão falando muito, é da alegria do povo brasileiro e da recepção dos brasileiros com os estrangeiros, o que eu acho que é muito importante para nós e vem assim, talvez minimizando alguns pormenos que não estejam perfeitos durante essa Copa, né? Isso é o que se noticia, né? Em sendo assim, é óbvio que é muito importante. Eu penso, Luciane, que esse número de gols se deve a todo o trabalho de todos os times, em especial aqueles times que não são tradicionais. São times que estão vindo e que estão crescendo com a consciência de que, para poder passar para uma outra fase, ou para poder somar pontos na primeira fase, precisa o quê? Ganhar. E como é que se ganha uma partida de futebol? Fazendo gols. Né? Então, eu acho que essa é a mentalidade, esse é o meio pelo qual está se tendo esta maravilha aí de superação de número de gols. Né? E o povo brasileiro, claro, em sua grande maioria, ele é acolhedor, né? E está aí para isso, realmente, passando essa imagem, né? E a gente acompanha as entrevistas, as reportagens, na verdade, onde os estrangeiros estão muito felizes, né? Inclusive, mesmo após o seu país não estar mais na Copa, eles continuam e torcendo pelo Brasil. Sim. Né? O que é muito bom. O que é muito bom, exato. Bom, eu acho que está muito próximo da gente ter a Copa das Copas, mesmo que esse termo tenha uma conotação um tanto política, mas a gente acaba adotando ele e no meu ponto de vista, para isso acontecer, só um Brasil e Argentina na final. Né? Um Brasil e Argentina na final faria essa Copa ser memorável. A gente já viu depoimentos de outras seleções, de outros de estrangeiros, né, falando que uma final no Brasil e Argentina, que é uma rivalidade reconhecida mundialmente, isso seria perfeito para fechar com chave de ouro essa Copa. Em questões falando sobre os gols, eu concordo plenamente com o professor. Essa imposição que os times menores estão propondo faz com que tenha mais gols mesmo, faça que os dois times adotem uma postura ofensiva, então com certeza isso aí faz com esse índice aumente, né? Exatamente. Por favor, passa a taça para o professor Fernando, né? Porque passou o primeiro bloco inteiro com a taça na mão, então o professor Fernando agora vai fazer jus a segurar a taça um pouco, ter essa emoção, né? Sabe, Luciane, que eu já falei, torno a repetir,
se o Brasil não faturar a taça, nós faturamos essa pelo menos. Com certeza. É ou não é? Já essa está já na está mira. garantida. Essa está garantida. Tá bom. Para que a gente possa finalizar, existe uma expectativa muito grande agora em relação à final da Copa. A presidente Dilma estará ou não presente nesse momento, né? A gente sabe que a presidente Dilma pediu que os políticos não se fizessem muito presente nos estádios, né? Para que não houvessem manifestações, para que as pessoas não se sentissem entusiasmadas em realizar essas manifestações. Mas agora, para o encerramento, existe essa expectativa de que ela vai estar presente para fazer a entrega, né? Ela e o presidente da FIFA, José Blatter. Então, existe essa expectativa. Vocês acreditam que depois de ter passado por um campeonato mundial tão bonito, onde o Brasil conseguiu recepcionar bem os estrangeiros, onde nós tivemos, pode-se dizer que quase tudo correu de forma impecável, né? Vocês acreditam que o povo brasileiro vai cometer essa gafe em vaiar presidente, em realizar algum tipo de manifesto ou não? A gente vai conseguir segurar e mostrar que somos um povo bem educado e encerrar o Mundial de uma forma bonita? Esta pergunta, como diz o Jaime Caetano Brau, me é feita cada vez que eu declamo, né, Luciane? É uma incógnita a gente dizer uma coisa dessas, até porque quem está lá tem aquela pessoa que vai lá absolutamente pelo futebol e tem aquele que, além do futebol, tem a ideologia política favorável ou não. Penso eu, Luciane, que sendo o Brasil, enquanto país, sede de uma Copa do Mundo, e enquanto se demonstra toda essa beleza em relação à Copa, seja Dilma, seja Lula, seja Fernando Henrique, seja qualquer outra pessoa que seja presidente do Brasil, eu penso que deverá estar presente para entregar a taça. Porque ele é, com todo respeito, o chefe maior da nação. Exatamente. E acho que é importante, né? Também acho, com certeza. Eu concordo. Concordo porque, assim, eu acredito que, embora tudo esteja interligado, política, com toda a questão da organização, como a gente viu várias vezes durante esse pré-Copa, né? Eu acredito que as pessoas também têm que entender que esse evento que aconteceu no Brasil e está acontecendo é muito importante para o Brasil. Claro. O futebol hoje, ele gera economia, ele gera uma série de benefícios que para todo ônus tem um bônus, não adianta. O Brasil gastou, mas o Brasil teve uma contrapartida. Então está na hora assim, do pessoal entender que, de repente, dentro do estádio, deixa a manifestação um pouco de lado e respeite o próprio evento que está acontecendo e a grandiosidade do evento, que é o maior evento esportivo do mundo, querendo ou não. Concordando com a FIFA, não concordando, é o maior evento do mundo que está acontecendo no Brasil. Então, depois, se quiser, protesta na urna, mas não protesta dentro do estádio. Eu acho que a gente já fez bonito, a gente conseguiu fazer bonito até agora, né? Então, vamos encerrar com chave de ouro, né? Eu acho que tem que haver esse respeito também, né? Tem que haver esse respeito, embora cada um tenha seu ideal político, né? Claro. Ela é a presidente no momento e eu acho que os olhos do mundo estão voltados para o Brasil, então acho que não é o momento da gente fazer alguma coisa, algum manifesto que nos coloque perante o mundo como pessoas mal educadas. Com certeza. Meninos, eu queria agradecer demais a participação de vocês aqui no Sala de Estar. O Vinícius substituiu muito bem a Camila. Acho que no programa da semana que vem vamos ter que chamar o Vinícius e a Camila para estarem aqui, né? Mas daí o programa vai ser de 1h30. Pois é, daí a gente vai se estender mais um pouco. Vamos pedir tempo, vamos indo. Vai para prorrogação daí, prorrogação, né? Prorrogação e pênalti. Luciano, eu quero te agradecer mais uma vez a oportunidade e agradecer ao Vinícius, que foi uma grande satisfação para mim tê-lo aqui ao meu lado. Te passo, porque não pode encerrar o programa o Vinícius com a taça e agora você fica com ela. Eu encerro o programa com a taça. E antes disso, vamos dizer para a Camila, né, que melhore, Camila, de uma vez que nós estamos te esperando aqui, saudável, para fazer os comentários da nossa Copa do Mundo 2014. É verdade, e para segurar a taça na semana que vem também, né, porque tem que passar por todos os integrantes aqui do Sala de Estar. Obrigado, meninos. Nós agradecemos. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Na próxima semana a gente tem um encontro marcado para continuar falando sobre Copa do Mundo, ou seja, a vitória do Brasil ou a eliminação. Aqui estaremos para falar sobre o assunto. A gente se vê. Até lá!